nota em todo lugar. Vê com risonha nossa casa. Brota amor, afeto e alma, e resplandecerá a beleza e o encanto nos sorrisos. Eu quero ver, sinto como fosse o chão, pra quem quiser florescer. Quando o coração vibrar, será bom compartilhar. Há quanto tempo você não caminha pela cidade? Não falo de um simples andar pelas ruas. Falo de contemplação, de descobrir novos lugares, de reviver a história através de monumentos, arquitetura, pessoas. Que tal experimentar novas vivências na cidade, que também é sua? Olá, bem-vindos! Hoje o Compartilhar recebe o historiador e fotógrafo Michel Pinho. E a gente vai falar sobre cidades, um assunto que o Michel gosta bastante, não é isso, Michel? Na verdade, cidade é a minha paixão, né? Desde que eu me entendo por gente, até por viver um pouquinho, parte da minha vida fora dela e depois entender Belém, sempre foi a minha paixão. Michel, como é que as cidades, como é que a história das cidades ela é construída? Bom, a cidade, antes de tudo, é um entroncamento e um encontro, né? Desde a formação da cidade nos tempos mais antigos, né? A gente vive de encontro. E a ocupação das cidades, ela é democrática, ela é feita exatamente da mesma forma? Isso é importantíssimo falar, né? A ocupação da cidade, ela sempre existiu, né? Sempre foi marcada pelo processo de ocupação, não só das vias públicas, dos espaços, das praças, né? E dos bairros, mas ela nem sempre foi democrática, como ela não é democrática hoje. Pois é, o que precisa para que ela seja cada vez mais democrática? Bom, o que a gente precisa para viver essa cidade mais intensamente e ocupar mais democraticamente? Para a gente entender a ocupação da cidade, a gente tem que entender primeiro o que significa essa cidade, né? Entender, no caso de Belém, entender a ocupação do centro histórico, a ocupação das áreas verdes, visitar mais os museus, visitar mais o bosque, mas também é o caso de Santarém também, né? A gente tem uma orla de Santarém bastante significativa, que pode ser aproveitada do ponto de vista turístico e cultural de maneira mais intensa, como o Marabá também, né? Marabá também tem uma orla para o rio que é fantástica, que é linda, tem uma praça que é de São Félix do Valois, que é super bonita e que também precisa ser melhor ocupada. Tem uma iniciativa que chama Projeto Roteiros Geoturísticos, que tu deves conhecer muito bem, essa iniciativa também. E o Compartilhar vai convidar agora todo mundo para conhecer um pouco mais sobre esses roteiros, né? O que eles mostram aqui da cidade de Belém. O roteiro ele é um projeto de extensão da UFPA. Ele inicia em janeiro de 2011. Hoje nós temos 8 roteiros distribuídos pelo Centro Histórico e no entorno do Centro Histórico. E a proposta é trabalhar com a questão do patrimônio. O patrimônio nós estamos entendendo tanto o patrimônio material, que é o patrimônio edificado, como o patrimônio imaterial, né? A questão da cultura, cultura alimentar, a questão da gastronomia, a questão das festas, a questão da religião. Nós fazemos caminhadas, vamos parando nos locais e vamos falando da geografia da cidade, da história da cidade, da arquitetura, da cultura em geral. É uma proposta, então, que trabalha a questão da educação patrimonial, no sentido das pessoas conhecerem a importância do patrimônio da cidade, valorizarem esse patrimônio da cidade, terem a sensação de pertencimento da cidade e, portanto, poder cuidar, fazer proposta de conservação, de cuidar da cidade. Você pretende expandir, professora, de repente para novos bairros, fora do centro? Cada ano nós vamos criando um novo roteiro, né? Então, por exemplo, este ano de 2017, o projeto é fazer pelo bairro do Marizal, né? Então, nós estamos começando as pesquisas, vamos fazer ali da Doca até a Generalíssimo Deodoro, né? Como é que nasceu aquele bairro. Então, cada ano nós vamos eleger ou um local ou um tema, né? Para fazer o roteiro. O Robson mora no bairro de Valdecães, mas hoje ele saiu da casa dele e veio até o bairro da Batista Campos para conhecer melhor esse espaço, dentro do projeto Roteiros Geoturísticos. Tudo bom, Robson? Olá, tudo bem? Tá gostando do passeio? Tá, é ótimo. É sempre bom para esses projetos, porque pela intenção de tirar a população de suas casas e aproveitar melhor os espaços públicos, os espaços
que são nossos e que muita gente não valoriza, não aproveita. O que você aprendeu de novo hoje aqui? Algo que você não conhecia, que te chamou a atenção nesses espaços que a gente passa sempre, mas não tem esse olhar mais atento? Uma coisa que eu achei bem curiosa foi sobre o assunto das touradas que aconteciam nas praças e também aquela placa que nós vimos ainda há pouco, ali aqui do lado da Igreja da Trindade, que marca o fim da escravidão no Brasil. Isso eu não sabia, não conhecia. Eu acho que um ponto principal para a valorização de um espaço é conhecê-lo. Muita gente aqui do estado do Pará, da Amazônia como um todo, não conhece o suficiente da própria história. A ideia de viver a cidade de uma maneira melhor é saber dos seus direitos e deveres também, né? Saber que você é cidadão e que você pode propor ações para essa cidade ser melhor. Esse projeto é muito interessante, tu conheces muito bem, né? Na verdade, mais do que conhecer, eu sou fã, né, do projeto da professora Goretti. Quem participa do projeto pode conhecer mais sobre a história do Reduto, sobre a história de São Brás, né, sobre o Generalíssimo Deodoro, o que não é comum e não é ofertado em nenhuma outra atividade em Belém. Conheces outras cidades que têm um projeto parecido? Conheço sim. Existem a iniciativa dessas fantásticas, por exemplo, no metrô de São Paulo, paga um ticket de metrô normal e tem direito a conhecer o Centro Histórico de São Paulo. Mas a origem desses processos ela é um pouco mais antiga e ela não é brasileira, né? Na Itália, depois na França e depois na Inglaterra começam, né, lá na década de 60 e 70, chamado Walk Tour, conhecendo a cidade pelo andar, né? E isso é importante dizer nesse programa, se a gente está falando de compartilhar, a gente está falando de uma possibilidade de compartilhar a vivência e quando a gente está no carro, quando a gente está no ônibus, a nossa percepção sobre a cidade é uma. Mas se você fizer o mesmo trajeto que você faz sempre, né, andando, né, a cidade muda completamente. Uma casa que você nunca percebeu, um tipo de azulejo que você nunca tinha percebido, né, uma pessoa que você não conhecia, uma venda do bairro. Então, o encantamento que eu tenho de fazer e de conhecer o roteiro geoturístico é tentar motivar as pessoas a andar, né? A andar de uma forma mais afetiva. Algumas pessoas, mesmo morando há muitos anos nas cidades, elas não conhecem a própria cidade. Como é que a gente pode estimular esse desejo para que elas saiam dos seus bairros ou das suas casas e possam circular, andar pela cidade? Eu acho que aí tem uma questão muito importante que Belém está na frente das cidades brasileiras, que é a questão de circular, né? Onde a cada 2 meses você tem um centro histórico, né, onde possibilita a venda, o restaurante, a tapioca, o pão, o suco, conhecer a cidade através do roteiro geoturístico ou das visitas históricas que eu faço, né, sair de casa e vivenciar a cidade, porque vivenciar não é dentro do carro no ar-condicionado, vivenciar a cidade falando com as pessoas, dando mais água com um vizinho que você não conhecia, e isso faz toda a diferença. Olha, Michel já deu a deixa e é isso que a gente vai conhecer agora, um pouquinho mais sobre esse projeto que é o Circular Campinas Cidade Velha. Vamos conhecer. A ideia inicial foi assim, tem uma galeria, né? Criei uma galeria de arte numa cidade que ainda em termos de mercado de arte é muito deficiente, né? Então, como a gente poderia movimentar isso, né? Primeiro, pensei no circuito das artes, mas quando fui fazer pesquisa, é que percebi que vários parceiros que trabalham com a área cultural, não só de artes visuais, né? Mas de música, de teatro, de gastronomia, estavam localizados nesses bairros que são centro histórico da cidade, né? E, bom, uma coisa que a gente percebe, o centro histórico da cidade meio que abandonado, de certa forma. Então, como podemos valorizar isso aí? A ideia inicial, então, que pegou o mote foi assim, através da arte, né, chamar a população de Belém a vir conhecer o centro histórico da cidade. Então, não é só a questão dos espaços que ficam abertos, mas pedir que eles circulem pelo centro histórico e conheçam um pouco do centro histórico da cidade. Você acha que a correria do dia a dia dos moradores impede que as pessoas vivam esses espaços, como aqui o centro histórico? Eu acho que sim, com certeza. Tanto é que nós elegemos domingo, na realidade, para isso. Se você circular no dia de semana, na João Alfredo, por exemplo, você não percebe os casarões lindos que estão
escondidos atrás daquelas placas de propaganda, etc. e tal. Então você começa a ver quanta coisa existe ainda no centro histórico e que não está sendo aproveitada. Tem um nicho de pessoas que circula nessa área cultural, com certeza já conhece um pouco, mas tem outras pessoas de outros bairros que a gente gostaria de atingir também, que é importante. O centro histórico é para todo mundo. E, por exemplo, os moradores, se eles não são comerciantes, mas são moradores, né? Se você valoriza o bairro que você mora, sabe, isso já é um ganho para o próprio morador, porque, consequentemente, isso tem que trazer a infraestrutura para o bairro. Dessa forma que eu acho que torna rico o centro histórico. Ela torna diferenciado o centro histórico, incluindo os próprios moradores. Torna a cidade mais viva. Mais viva, exatamente. Aí é que vem a pensar, compartilhar o centro histórico com todo mundo. O circular é a prova, né, de como arte e cultura são estratégias excelentes para que a gente faça exatamente isso que a gente conversava há pouco, né? Circular, andar e conhecer cada vez mais a cidade. Eu acho que o circular tem 3 grandes felicidades. Assim. Primeiro, o nome, né? Segundo, aglutinou uma quantidade de pessoas que queriam a mesma coisa e faziam isso isoladamente. E terceiro, a notoriedade em relação às suas ações, né? Um projeto como esse, que eu acho um projeto pioneiro em relação às cidades da Amazônia todas, né, transformou o olhar sobre Belém, né? Você tinha a ideia de que o centro histórico de Belém ficava só na Cidade Velha. O circular mostrou a Campina e nas últimas edições está indo para o Reduto, né? Então, andar pela cidade, consumir produtos de produção autônoma, autoral, exposição de arte, encontrar os amigos. É muito engraçado, porque quando você circula, numa maneira muito específica, você está andando assim, e aí fulano, já foi em tal lugar, foi em tal lugar, fulano, já, você fez tal coisa. Então, isso entrelaça a vida das pessoas de um ponto de vista que gera o desejo que na próxima edição você quer ir também. Viver a cidade intensamente tem uma relação 100% com o pertencimento. Você se sentir cada vez mais dono e próximo daquela cidade. O que eu acho mais interessante em Belém, ou nas cidades do interior, eu gosto muito de Marabá, vivi muito tempo lá, é que quando você vive uma cidade, sendo estrangeiro ou não dela, você cria uma identidade. Michel, obrigada. Foi uma delícia essa conversa, falar sobre muito bom conversar contigo. Cidades. Tá. A gente vai se encontrar na próxima edição do Compartilhar com mais assuntos sobre cidade, pertencimento, vivências. Até lá! Eu quero ver o santo como fosse o chão, pra quem quiser florescer, quem será capaz de arriscar. Eu quero ir onde possa ser plural, onde possa ser mais eu, quando o coração vibrar, será bom compartilhar.